O Lula está com medo do Trump? Será que é verdade? O que está acontecendo, hein? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e vou conversar com vocês sobre isso sim. Mas antes, vou pedir, como eu sempre peço, que você se inscreva no canal, venha fazer parte aqui da nossa comunidade, ativa o sino que você recebe os conteúdos na sua casa. Fecha o chat, clica ali no like, que quanto mais like tiver, quanto mais comentários vocês deixarem no chat, mais o conteúdo é distribuído a mais gente chega aqui, mais força a gente tem e com força mais conteúdo a gente produz. Aqui a gente conta aquilo que é certo dentro do mundo jurídico errado. É disso que se trata e é uma função árdua num Brasil como o nosso, mas a gente vai seguindo. Muito bem, o Lula está com medo do Trump? Veja só. O Lula foi convidado, né? O Trump falou no discurso dele na ONU que em 29 segundos ele abraçou o Lula, e aí ele fez um afago ao Lula e disse que eles combinaram uma conversa para a semana que vem. Acho muito difícil que essa conversa tenha realmente havido, porque, primeiro que, em que língua foi? Segundo que em 29 segundos você não combina nada. Então o Trump provavelmente fez um afago ao Lula para depois enfiar a bucha. Já tinha enfiado uma bucha, que era a Sanção, a esposa do Moraes, e agora fez um afago. Chamou o Lula para a mesa. E o Lula agora vai ter de se haver com o fato de que ele estava a todo momento dizendo: o Trump não me chama para a mesa, o Trump não me chama para a mesa. Parece uma namorada que não recebe o telefonema. Sabe quando a gente é adolescente? Ele não me ligou. São 9 horas, ele me ligou. Eu vou esperar ele me mandar a mensagem primeiro. Se ele não me mandar uma mensagem primeiro, eu também não mando. Ele me mandou um joinha, mas não me mandou um coração. É disso que parece se tratar, Lula. Pelo amor de Deus, 80 anos debaixo da fuça e com esse papinho. Bom, muito bem. Seja como for, o fato é que o Lula foi posto na parede porque agora ele foi chamado para a mesa. E o que ele fez diante disso? Disse que não vai. Disse que não vai. Foi para debaixo da cama o Lula. Para debaixo da cama, Lula. Que feio. Mas foi. Foi porque o Mauro Vieira já saiu dizendo que eles não vão se encontrar pessoalmente porque o Lula está muito ocupado. O que é ridículo, porque é óbvio que o Lula não está muito ocupado. E dizer que ele está mais ocupado que o presidente dos Estados Unidos é, no mínimo, ofensivo, para não dizer cômico. E, com isso, talvez eles deem um telefonema. O que o Lula tem tanto medo? Qual é o grande medo do Lula? O grande medo do Lula é que aconteça com ele o que aconteceu com o Zelensky no Salão Oval, há algum tempo atrás. Vocês se lembram disso? O Zelensky, ele foi se reunir com o Trump e o Trump colocou ele na parede, deu umas espadadas na testa dele e ele ficou ali pianinho, ficou dançando miúdo, como se dizia no interior. E com isso, o Lula também tem medo de ser exposto, e olha como tem coisa para o Lula ser exposto. Como o Lula tem uma ficha grande de possibilidades de exposição, seja no presente, seja no passado. O Lula é aquele caso de que nós conhecemos o que ele fez no verão passado e ele continua fazendo no verão atual. Então, é complicado mesmo para se encontrar pessoalmente com alguém com a personalidade do Trump, com alguém com o tom incisivo que o Trump tem, com o tom negocial duro que o Trump tem. Bom, o Lula acho que tem que se esconder mesmo atrás de um telefone ou de uma tela para fazer a videoconferência dele. Quem quer resolver, meus caros, vai para a mesa. Quem quer resolver, vai para o tete-a-tete, vai para o olho no olho, vai para o mão na mão. É assim que se resolve, é assim que entre homens e entre mulheres fortes também as coisas são resolvidas. É disso que se trata, mas não com Lula, porque ele tem medo. Ele tem medo. E ele tem medo por conta desse episódio do Zelensky. É claro, isso é óbvio. Boa parte das pessoas com quem conversei, inclusive na área diplomática, são unânimes ao dizer isso. O efeito Zelensky faz o Lula tremer na base. Ele tem medo de ser exposto pelo Trump, de não ter jogo de cintura suficiente para resolver a questão. Bom, e o outro medo do Lula é que ele não tem o que negociar, pois é óbvio que a negociação do Lula tem de passar, o Trump vai cobrá-lo a respeito das nossas liberdades, né? Do processo. Ele falou na ONU, o Lula, né, que o processo do Bolsonaro foi minucioso. Minucioso foi, só não foi legal.
minucioso até foi, teve, não sei, 70 terabytes, nem sei o que é isso, 1 bilhão de páginas. Bom, foi minucioso, mas isso não quer dizer que tenha sido legal. E esse é o ponto. Então, o Lula teria de se haver com a explicação disso, teria de se haver com o porquê que, por exemplo, desde 2019 nós temos inquéritos ilegais dentro do Brasil, por que a Suprema Corte manda em tudo, por que o Moraes é vítima e juiz, por que o Moraes dá decisões. No último ano deu 7.300, salvo engano, teve um número desse que eu preciso levantar aqui, mas assim, falando de cabeça, uma coisa do gênero. No último ano deu 7.300 decisões monocráticas. Como é que isso pode ser legal? Como é que a gente pode ter a Vaza Toga 1, 2 e 3 e o Talhaferro continua denunciando o Moraes e quem é investigado é o Moraes? Não, é o Talhaferro. Por quem? Pelo Moraes. Quer dizer, como é que pode alguém dizer que isso é legal, que citar o X, como foi citado quando foi suspenso aqui, por e-mail, aliás, por e-mail, nem por e-mail, o Rumble foi citado por e-mail, que é errado também, mas foi citado pelo próprio X. O STF postou a citação para o X responder a um processo no próprio X. É uma loucura completa, querendo dados de usuários de outros países, de cidadãos norte-americanos, claramente violando as leis de lá. Enfim, como é que ele responderia a tudo isso? Como é que ele poderia responder? E como é que ele poderia prometer que isso tudo não vai mais acontecer? Não dá. Quem manda no país não é o Lula, é o STF. O Lula é o porta-voz do regime. Quem manda no país, é bom a gente sempre reforçar, é STF, mais o Lula, mais os presidentes das casas legislativas. Os presidentes das casas legislativas, Alcolumbre e Mota, são garotos de recado desse regime. A gente tem aqui o STF mandando e a gente tem o Lula como um porta-voz. Ele é a rainha da Inglaterra do regime. É disso que se trata. É disso que se trata. O STF é que manda. E se o STF que manda, óbvio que o Lula não pode negociar em nome do dono do país, porque ele não tem a chave, então não pode negociar. Bom, esse é o grande medo. O medo é que ele tem receio de ser exposto, e tem muito a ser exposto. O receio é que ele não tem as moedas para negociar. E o receio é que, bom, talvez tenha um outro receio. O receio é de que, como a gente sempre vale dizer, nenhum dos dois, nem o Lula nem o Trump, falam português, então vai ser muito difícil esse encontro ser um encontro idiomaticamente perfeito. Enfim, é isso, meus caros. Tá com medo, sim. Está debaixo da cama. Infelizmente, a gente tem um presidente debaixo da cama. Bom, talvez seja melhor ele ficar lá. Quando ele sai debaixo da cama, faz coisa muito bem pior. Nos últimos tempos tem sido assim. Um abraço.